que são os testes psicológicos? Se você é psicóloga, essa pergunta vai te parecer um pouco estranha. Apesar de estarmos familiarizadas com o instrumento, não sabemos muito bem como defini-lo. Outras informações, como as propriedades do teste e os tipos existentes, também podem provocar uma certa confusão. Meu objetivo nesse vídeo é te esclarecer um pouco mais sobre esse poderoso recurso da psicologia. De forma resumida, podemos dizer que um teste é um instrumento padronizado. Para entender melhor essa ideia, vamos ver a definição proposta por psicometristas brasileiros. Busca fornecer amostras do comportamento ou de funções cognitivas, com o objetivo de descrever e/ou mensurar processos psicológicos em áreas como emoção, cognição, motivação, personalidade, memória, percepção, entre outras. A partir dessa definição, é possível afirmar que os testes são instrumentos adotados para ajudar a profissional de psicologia a esclarecer aspectos psicológicos de seu cliente-paciente. Outro ponto importante de destacar é que os testes são específicos. Assim, não existe um teste capaz de avaliar todas as características de uma pessoa. Ele vai avaliar amostras do comportamento relacionado ao construto de interesse. Para ficar mais claro o que eu quero dizer, vamos supor que existe um teste que avalia a personalidade. Claro que existem vários deles. Então, nós somos capazes de conhecer apenas as características da personalidade avaliadas por aquele teste em específico. Cada teste tem uma teoria que fundamentou a sua criação e que irá ajudar a interpretar os resultados encontrados. Assim, por exemplo, um teste que foi construído com base na teoria dos 5 grandes fatores da personalidade vai se orientar nessa teoria para tentar entender qual é a estrutura da personalidade daquela pessoa que foi testada. Lembrete importante: testes psicológicos são instrumentos de uso restrito à categoria de psicólogos. Os testes psicológicos apresentam propriedades, ou seja, características psicométricas que precisam ser cumpridas com todo o rigor científico. A criação ou adaptação de um teste está condicionada à pesquisa científica. Esse é um fato importante porque nos dá confiança de que os resultados encontrados são verdadeiros. As 4 principais características dos testes psicológicos são validade, precisão, normatização e padronização. Vamos comentar um pouco sobre as 2 características mais importantes. A primeira delas é a validade. O teste mede aquilo que se propõe a medir. Atualmente, fala-se sobre evidências de validade, entendendo esse conceito de uma forma mais fluida e abrangente. É o critério mais importante. A validade é a característica psicométrica mais importante de um teste. Atualmente, a gente fala sobre evidências de validade, entendendo que esse conceito é mais flexível e de uma forma menos dicotômica. Em linhas gerais, a validade nos conta se um teste avalia o conceito psicológico pretendido. Você deve estar se perguntando, como assim, Monique? Deixa eu te explicar. A validade vai nos assegurar que um teste de personalidade está avaliando a personalidade e não outro conceito como a inteligência, a flexibilidade cognitiva, entre tantos outros conceitos da psicologia. A segunda característica psicométrica importante é a precisão, que significa indica se o teste é confiável. O teste não produz variações nos resultados de um mesmo indivíduo em momentos diferentes de aplicação. Então, lembre o seguinte: a validade é mais importante que a precisão, porque não adianta um teste ser confiável se ele não estiver medindo aquilo que propõe. Entendeu? Mas as 2 características são importantes e essenciais. A classificação dos testes pode ocorrer de acordo com diferentes tipos de critérios. Quando os critérios adotados são objetividade e padronização, podemos dizer que os testes podem ser psicométricos ou projetivos. Testes psicométricos: avaliação de construtos psicológicos a partir de critérios objetivos, baseados em tarefas padronizadas com foco nos resultados. Exemplo, escalas de inteligência. Testes projetivos: avaliam a partir de apresentação de estímulos ambíguos, adoção de critérios mais subjetivos para a interpretação dos resultados, exemplo TAT e HTP.
Lembre-se, a escolha e aplicação de um teste psicológico está condicionada a um parecer favorável do SATEPS, ou seja, do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Você pode acessar o site desse sistema sempre que quiser. Em processos de avaliação psicológica, o uso de instrumentos e escalas não aprovados pelo SATEPS podem entrar como fontes complementares. No documento decorrente da avaliação, deve-se contextualizar e justificar a adoção de cada instrumento. Nesse vídeo, nós conversamos sobre os testes psicológicos. Essas foram apenas algumas informações iniciais. Consulte sempre a literatura específica, caso precise se aprofundar mais nesse assunto, combinado? Tem dúvidas sobre testes psicológicos? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e a sua inscrição aqui no canal. Nos vemos em breve!